Tá certo. Então, como é que uma pessoa faz para saber quem são, quem é a entidade de cabeça igual o Juan, a entidade de cabeça dele é quem? É a senhora, no lado do Exu. Do Exu? Não, no Não. lado, no lado de esquerda. De esquerda. Como que se sabe? É. Olha, filho, para isso estão as entidades que podem falar, as entidades dos chefes, Uhum. que podem falar quem que é a entidade do filho, Ah, mas também existem outros, sim, meios. que, que, que é muito discutido, filho, que tem um Uhum. monte de discussão se é correto utilizar o Obi, se é correto utilizar o oráculo dos búzios. Uhum. Não É, tem, é claro, na Umbanda não tem búzios de Exu, hein? é. Só... Não tem, não tem. Aqueles são aqueles legados do candomblé Sim. que chega às vezes no terreiro de Umbanda, Uhum. porque aquele chefe foi do candomblé, Tá, ou foi daquela outra nação, tá e certo. é por isso que chegou aquele legado Uhum. de, o oráculo, porque não é como que fazem os outros, hein? Que cruzam com sangue, por isso que não é um registro de Ifá, Uhum. entende? Uhum. Uhum. Mas tem um oráculo que tem comunicação com os guias, tem comunicação com os orixás, Ah, né? Aquele jogo de búzios, também tem o Obi, sim, tá. que também é para saber qual que é o orixá, ou qual que também o Exu, no caso que seja perguntado, feita a pergunta. Mas os chefes do terreiro, da tenda, do Uhum. gongal, os chefes espirituais, né? Uhum. São os que às vezes também falam qual que é as entidades dos filhos. O que que, Entende? o que que diz quando é chegada a hora que o filho pode ouvir quem são as entidades dele? O que decide isso? Porque às vezes eu já vi uma pessoa me dizer, olha, eu não posso falar agora. Daí eu voltei lá depois de um ano, ela falou. Nossa, que isso? Então, Como que você vai deixar aquele que é médium? Porque o problema aqui é que muitas vezes não sabem o médium o que é. O médium de descarrego, se o médium de consulta, se o ah, médium de, de incorporação, que uhum, todos, filho, todos são médios de incorporação, hein? todos, todos. Todos podem incorporar, Uhum, mas não é talvez a principal, o dom principal, entendi. hein? Porque tem dons espirituais, Uhum, dons de mediunidade, uhum. hein? Aqueles que são de telepatia, aqueles que são de Ah, vidência, entendi. hein? Então, se o chefe não sabe qual que é a mediunidade do filho, É. então vai passar um ano, vai para 2, 3, 4, e o Uhum, filho nunca vai incorporar, vai sentir até irradiação da entidade, vai ter entendi. até quase encostada a entidade nele, É. mas se o chefe não permite, é aquele que aqui se fala licença de fala, por exemplo, ou Ah, axé de fala. o chefe de Hum, cabeça o senhor está falando, não o dirigente do terreiro. Isso. Tá. Mas, olha, Ah. o chefe de cabeça, você está falando o quê? Não entendi. Repita, por favor. Por exemplo, é, o chefe de cabeça do Juan é a senhora? No Exu. É, no lado É. esquerdo. É, a senhora. E o É o outro Exu dele é o sete catacumba, é isso? Não, Exu Qual? rei das sete encruzilhadas. Isso, perdão. Não tem problema, não. Tá, e aí, então tem o chefe de cabeça de esquerda e o de direita, é assim? Sim, Tá certo. E o de direita dele quem que é? e é o pai Joaquim de Aruanda. Pai Joaquim. E tem feminino também na direita? Tem a mãe de água. A mãe d'água.
Sim. Mas a mãe d'água é a rainha das ondas, a sereia do mar, não é? Tem um ponto, tem um ponto que é cantado assim, então eu lembrei. Mas Rainha das ondas, sereia do mar. Ô, Xanaína, vem, vem. mas falando sério, é a mãe d'água, essa daí é uma cabocla, é isso? Ô, filho, é uma mãe de água. Também tem aquele mistério das mães d'água. Ai, Elas se apresentam como uma sereia, filho. é. Mas não é uma sereia que faz a incorporação. Porque as sereias são elementais, Então, filho. é. Mas às vezes ela se apresenta como uma sereia. Está entendendo? Que o Ah, filho fica no chão, ele faz o descarrego, entendi. ela não se movimenta com as mãos, Ah, e a comunicação delas é pela telepatia. Tá entendendo? é mistério, mistério. É, não. Por isso, porque ela se apresenta, você sabe que não é a imagem real da Tá, mamãe. tá. Ela pode até, às vezes, ficar de pé, filho. Quando Eita! precisar, quando precisar, às vezes elas ficam de pé também.